E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos nessa aí. Hoje, resolução de malhas elétricas, lei de Kirchhoff. Então vamos lá, ó. Questão de número 2. O que nós temos aí na questão de número 2? Um circuito visto da figura a seguir, R é igual a 10 ohms, né? R é igual a 10 ohms. As baterias são ideais 60 volts e 10 volts e 10 volts. A corrente em amperes a corrente que atravessa é 1 é. Então o primeiro passo que nós vamos fazer é identificar. Então vamos lá, ó, identifiquei todo mundo. Aqui eu vou um pouco devagar para a gente entender essa situação aqui, que já está montada, né? Então primeiro eu olhei o maior, que é 60 volts, então chamei a corrente 1, passando o polo negativo positivo. Chegou no nó A, houve o que? No nó A, aí você olha de novo. O que nós temos? 10 volts e 10 volts. 10 volts e 10 volts maior. Então eu adotei que I2 é subindo. Chegando ao nó, vira I3, tá? Tem aí as resistências. Então, a primeira coisa que eu vou aplicar, a primeira lei, que é a soma das correntes de chegada é igual à soma das correntes de saída. Então, olhando para o nó, eu tenho chegando I1 e I2, que virou quem? I3. Então, eu posso dizer que I1 mais I2 é igual a I3. Então, eu apliquei a primeira lei de Kirchhoff. A segunda lei, nós temos aí que é a lei das malhas. A lei das malhas, então eu tenho essa malha alfa e essa malha beta. Né? Olhando o circuito, malha alfa e malha beta. Na malha, a soma da DDP tem que ser igual a zero. Então, a soma da DDP é igual a zero. Então, olhando para a malha alfa, nós temos. A alfa é essa, ó, gente. Então, vamos ver. É fechado, DDP zero. Então, eu tenho 60, negativo, positivo, é um gerador, cria. Agora, toma cuidado aqui, ó. A resistência consome. Só que eu estou olhando no sentido oposto, por isso do sinal positivo, ó. É um gerador, como eu estou olhando como receptor, ele consome 10. E a outra resistência está no mesmo sentido, não muda o sinal, menos. Simplificando, I1 menos I2 é igual a 5. Tudo bem? I1 menos I2 é igual a 5. Olhando para a malha beta, nós temos... O que nós temos aí na malha beta? A malha beta olhando o circuito, não tem nenhuma corrente no sentido oposto. Se não tem nenhuma corrente no sentido oposto, não se troca o sinal. Então ficou mais 10 menos 10 vezes I3 é a resistência que consome, mais 10 menos 10 vezes I2. Tudo são geradores, criam e a resistência consome. Geradores criam positivo, a resistência consome. E aí, galera, ficou fácil, né? Quantas equações que eu tenho aqui agora, ó? Eu tenho I1 mais I2 é igual a I3. Eu tenho essas três equações. Então, ao observar essas três equações, que eu coloquei aqui num sistema linear, ao observar essas três equações, nós temos I1 mais I2 é igual a I3, está lá a situação. I1 menos I2 é igual a 5, segunda situação. I3 mais I2. Então, olhando aqui, eu tenho I2 como comum em todas. Se eu tenho I2 como comum em todas, eu pego e isolo a oposta. Não esqueça disso. Você vai isolar quem? A oposta das duas abaixo. Então, aí tal igual a 5 mais I2, tá? Negativo para ser positivo. E I3 mais I2, I3 então é 2 menos I2. Então, o que eu vou fazer? Pegando a nossa equação, a principal lá de cima, ó. Vou pôr ela aqui. Um pouquinho embaixo. I1 mais I2 é igual a I3, substituir. Ao substituir, eu vou ter 3 e 2 é igual a 2 menos 5. Por conclusão, I2 é igual a menos 1 ampere.
A pergunta é a corrente que atravessa o gerador 1. A corrente que atravessa o gerador 1 é a corrente I1. Então, para a gente calcular I1, eu tenho aqui I1, ó. I1 é igual a 5 mais I2. Como I2 é negativo, mais menos, então isso é 4 amperes. Então, nossa resposta, letra o quê? Letra B. Beleza? Então, uma questãozinha aí. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, questão de número 2, né? Universidade Federal do Ceará. No circuito visto da figura a seguir, as baterias são ideais. Suas fens são dadas em volts e a resistência em ohms. Determine em volts a diferença de potencial de A a B. Espera aí, então vamos lá. Colocando aqui todo o circuito. Então nós temos aqui, ó, a nossa ideia, né? A corrente, como é que eu consegui ver isso? Maior negativo, ou a corrente vai fluir do negativo para positivo, 11 volts, e 1, que vem antes também é I1, né? Chegou no nó, aí eu olhei, do nó, 10 volts, negativo, positivo, 3 volts, coloquei a corrente de descendo, então aqui é um nó. Esse nó, ele começa aí, a pergunta é a DDP de A até B. Mas para a gente resolver isso, nós vamos aplicar a primeira lei, né? A primeira lei, que é a lei das correntes que chegam no nó, a corrente que chega, a somatória das correntes que chegam no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó, tudo bem? Então, nós temos aí o nó é quem? Veio, ó, I1 mais I3 virou I2. Olhando para a malha 2, ou aplicando a segunda lei, que é a soma a lei das malhas, né? Que a somatória da DDP tem que ser igual a zero. Se eu olhar para a malha alfa, essa que é a malha alfa, né? Então, mais 10 menos 2 vezes I, tá todo no mesmo sentido. Não muda o sinal, gerador cria positivo, resistência consome negativo, corrente ou resistência consome negativo, gerador negativo positivo mais e consome. Não tem nenhuma no sinal oposto, porque não tem nenhuma no sentido oposto, né? Então ficou 3 e 2 mais e 3 é igual a 3. Olhando para outra malha, para a malha beta, olhando para a nossa malha beta, nós temos a seguinte situação. Sentido horário, né? Mas aqui, ó, essa parte central vai ficar contrária, por isso que ela muda de sinal, né? Então, 11 mais 1 vezes I3 menos 3 volts igual a 3, ó, 3 por quê? 1 mais 2, 3 vezes I3. Um pouco direto. Então caímos aqui nesse sistema, ó. Ao cair nesse sistema aí, o sistema, deixa eu subir isso aqui, organizando. Ao cair isso no sistema aí, nós percebemos que nós temos aí I3 como, né, I3 como a situação que vai ser isolada. Se 3 é a questão que vai ser isolada, eu vou fazer a parte matemática, né? A nossa parte matemática aí. E aí, o que vai acontecer? Quando você faz a parte matemática da questão, na hora que você está fazendo essa parte matemática, você vai isolar alguns valores, né? Então, você sempre vai pegar a segunda equação e isolar. A segunda e a terceira equação e isolar. Ao isolar, você consegue resolver isso facilmente. Vamos ver isso aí? Olha lá como é que se vê isso aí. O que nós vamos ver aí, ó? Isolando isso aí, nós vamos ter o quê, ó? Olha lá. Então, eu tenho aqui
Isolando I2, eu já tenho aqui I2, né? Já tenho aqui I2. Deixa eu subir com essa régua aqui, descer com ela. Já tenho I2. Isolei I1, sempre isolando a oposta, né, gente? Sempre você vai isolar a oposta. No caso, se tem I3 aqui, você isola a oposta, que é I2. E depois você aplica tudo nessa próxima aqui, ó. Tudo aqui você vai aplicar nessa aqui, ó. Ao aplicar nessa aí, deixa eu pegar ela aqui. Deixa a gente pegar a equação ali. Aí o que que acontece? Você pega ela todinha e substitui. Na hora que você substitui aí, você vai ter a seguinte forma, ó. Vamos ver ela aí substituída, ó. Deixa eu diminuir ela aqui. Ela vai ficar a seguinte. Então vamos ver, ó. Porque tá aqui organizando aí. Ó como ela vai ficar. Substituir lá. Ao substituir lá, nós temos 8 e 3. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Nós vamos ter, ó, 8 e 3. Nós pegamos a equação de cima, hein, gente? Aqui eu tô só aumentando. E 1 mais I3 é igual a I2. Então eu coloquei aqui. Já cortei o 3, ó. I3, 3 por 3 é 1. Então ficou a mesma coisa, cortei. Fiz a soma, então I3 é igual a quantos amperes? 1 ampere. Se você for buscar todas as outras aqui, vamos lá? Deixa eu buscar todas as outras aqui. Nós vamos ter quem? Ficou mais rápido, porque essas questões eu já havia feito. Então nós temos I2, que é 4 amperes, e I1 é 3 amperes. Galera, não adianta toda vez, se eu diminuir, toda vez que a gente precisar de fazer qualquer situação, qualquer cálculo que seja em uma malha, nós sempre vamos ter que achar a corrente elétrica de todos os ramos. Não esqueça disso. Você sempre vai fazer a corrente elétrica em todos os ramos. Só que a pergunta da questão, ela é mais interessante ainda. Por que ela é mais interessante? Porque ela está perguntando a DDP de A até B, ó. Então eu vou escolher esse caminho de A para B. Ao escolher esse caminho de A para B, eu vou colocar aqui do lado. Epa. Eu vou colocar aqui do lado o que eu vou fazer, né? Então, ao escolher esse caminho de A para B, eu vou definir a DDP de A até B. Quem vai ser minha DDP de A até B, ó? Vou aqui, ó, olhando no sentido de A para B. Então, a resistência consome menos 1 vezes I2. A outra resistência também consome menos 1 vezes I1. E a outra resistência consome menos 2 vezes I1. Então, como eu já tenho as correntes de cada um, eu tenho I2, 4 amperes, então é menos 1 vezes 4. Menos 1 vezes I1. Quem é I1? 1. Não é isso? I1, desculpe, I1 é 3, né? Menos 2 vezes 3. Isso quer dizer que nossa DDP é quanto? 13 volts. Gente, se eu estou falando que é menos 13 volts, é porque eu estou falando que nesse sentido está consumindo. Então, quando se for marcar a alternativa, você vai marcar aí a nossa alternativazinha correta. Letra E. Tudo bem? Letra E. Então, essas duas questões aí bem tranquilas mesmo. Vamos para a próxima? Próxima. Tá. Essa aqui é interessante, hein? Então vamos lá. Mackenzie, a diferença potencial entre A e B, entre os pontos do circuito é... A pergunta já deixou na cara que é quem? A DDP de A até B.
Galera, se aqui é fechado, ou esse ramo aqui é fechado, não passa corrente nenhuma, tá? Então, eu vou até colocar aqui amarelo, aqui não passa corrente nenhuma. Se não passa corrente nenhuma, eu já tenho aqui quantos volts? Eu posso falar que eu já tenho aqui 5 volts. Tudo bem? Então agora nós vamos olhar nesse ramo aqui, circuito aberto ou fechado. Vamos lá, circuito fechado, maior, vamos pôr de vermelho, maior a corrente vai fluir aqui, ó, e vai passar por aqui e vai descer aqui, porque lá não tem corrente, não é isso? E então, aqui eu vou aplicar já a segunda lei, né? A segunda lei, circuito fechado, EDP zero. Zero é igual. Gerador 20, do negativo positivo. Resistências em série consome, menos 5 vezes I. Entrou pelo polo positivo, receptor 10, menos 10, consome, né? Então vai ficar 5I igual a 20. E então é igual a 20 dividido por 5. E é igual a quanto? O 20 não, desculpe, 20 menos 10, 10, né? 10, então aqui é 10 dividido por 5. Isso é igual a quanto? 2 amperes. Então aqui a nossa corrente é de 2 amperes. Certo. Se a corrente é de 2 amperes, o que vai acontecer quando a gente pegar lá a ideia de... Não vamos pegar a nossa ideia aí, cadê? Vamos pegar a ideia de ele quer saber a DDP de A até B, certo? Se ele quer saber a DDP de A até B, como é que eu vou saber essa DDP aí, né? Como é que eu vou definir essa DDP? E aí, nós temos o seguinte, para a gente definir essa DDP aí. Vamos lá, analisar isso aí. Eu quero saber a DDP, o circuito é zero, então nós temos aqui o que, ó? O que vai acontecer aqui, ó? Daqui para cá, então, se aqui é o ponto, eu tenho A, que eu falei 5, então aqui é meu ponto B, ó. Ponto B. Então a DDP de A para B é igual. O que eu vou calcular aí? O que eu vou fazer? Né? O que nós vamos fazer aí? Nesse circuito, se a gente olhar aqui, vai ficar o quê? Consome, consome. Então vai ser 3 vezes I menos 10. Tudo consome, né? Os dois consomem. Menos, menos. Não é isso? Isso vai dar o quê? DDP de A até B é igual a menos 3 vezes 2, menos 10. Isso dá quanto? Menos 6. É ou não é? Menos 6 com menos 10 daria quanto? Menos 16 volts. Só que aqui em 5 ele já não criou 5, então mais 5. Então isso vai dar quanto? Menos 11 volts. Então a nossa DDP de A até B vai ser quanto? Nossa DDP de A até B vai ser quanto? 11 volts. Tudo bem? 11 volts. Lógico, gente, como eu adoto, a ideia é essa, né? De consumir, você vai... Lógico, você poderia estar pensando, Velasco, se passa a corrente não vai funcionar o gerador aqui, mas ele cria a energia, o potencial lá, né? Ele cria o potencial lá. Então vou para a próxima. Essa próxima questão, ela é uma questão que a gente precisa estar bastante atento. Por que precisa estar bastante atento? Primeiro, o circuito não está legal, né? Primeiro, o nosso circuito não está legal, a visualização dele. Então,
o que eu vou fazer? Vou aqui no gerador, ó, chamo de A e de B. Os terminais no gerador eu vou chamar de A e de B. Então não há resistência, A. Tem resistência, então aqui seria o meu ponto quem? C. Certo? Então vou traçar aqui uma reta. Essa reta vai aos pontos A e B. Então eu vou ter que colocar aqui o meu gerador de A para B. Estou até fazendo negativo e positivo. Vou inverter aqui para ficar legal. Vai ficar assim, ó. Opa, caneta. Vou pôr aqui do positivo para o negativo, para a corrente fluir daqui. Quanto é? 6 volts. E eu tenho um ponto. Epa, começou a coçar aqui meu pé. Eu tenho um ponto aqui, que é o ponto C, que está aqui no meio, né? O ponto C que está aqui no meio. E o amperímetro está entre A e C, não é isso? Entre A e C. Então, eu vou apagar aqui, deixa eu diminuir isso aqui. Apagar aqui e colocar aqui meu amperímetro. Tá aqui meu amperímetro. Eu estou redesenhando, hein? Tá, quem é a resistência? De A para C tem resistência por um fio só. Então, eu tenho uma resistência de A para C por um fio, que vale 2 ohms. Eu tenho uma resistência de A para C que tem um amperímetro que está aqui, ó, que vale 6 ohms. E de C para B, eu tenho uma resistência que vale 1,5 ohms. E tem uma resistência que vai ser ligada de A para B, que vale 3 ohms. Certo? Então redesenhei, ficou tudo. Redesenhei aqui. Ao redesenhar, né? Eu tenho essa situação aí. Eu vou ter essa situação aí. E aí ele pergunta, no circuito esquematizado a seguir, a indicação do amperímetro é ideal. Então, gente, antes de mais nada, você vai ter que calcular a DDP disso aqui, ou a corrente total. A corrente total que eu falo é a corrente que sai aqui, ó. Nós vamos chamar ela de I. Para que isso aconteça, nós vamos ter que reduzir esse circuito. Então, vai ficar uma única resistência ligada ao gerador de 6 volts, uma única resistência. Vamos lá, rapidão. Produto pela soma, 2 vezes 3, deixa eu pôr aqui a partezinha de amarelo, ó. Produto pela soma, não vou fazer isso não. 2 vezes 3, só para a gente definir aqui, de A para C, eu vou pôr assim, resistência equivalente de A para C. Resistência equivalente de A para C. Então nós vamos ter 2 vezes 6 pela soma, 2 mais 6. Isso vai dar 12 por 8. Simplificando por 4 dá 3 sobre 2. Isso é 1,5. Opa, 1,5 mais 1,5, 3. Com 3, então isso aqui é 1,5. A equivalente total é 1,5. Então esse I é fácil de achar, que ficou I é igual a 6 dividido por 1,5. Que isso vai dar quanto? 4 amperes. Tá, o nosso I é 4 amperes. Agora, presta atenção numa coisa, gente. A resistência equivalente de A para C, que foi 1,5, ficou em série com 1,5. Então eu posso dizer que a corrente que passa aqui nesse 1,5 é a metade do que lá de cima. Porque 1,5 é 3. Lá é 3 também, então aqui passa 2 amperes. E lá em cima, 2 amperes. Beleza? 2 amperes. Então, mas a pergunta não é essa. A pergunta é a corrente que passa pelo amperímetro.
Galera, se é a corrente que passa pelo amperímetro, vamos fazer um raciocínio aqui. Uma resistência não é 3 vezes maior que a outra? Então, se passar a X aqui, lá em cima vai passar quanto X? 3x. E detalhe, 3x mais x não é igual a 2 amperes? Então eu tenho 3x mais x é igual a 2 amperes. 4x, então, é igual a 2 amperes. X é igual a 0,5 amperes. Então, a corrente que passa pelo amperímetro é 0,5 amperes. Beleza? Boazinha essa questão. Ela não é tão grande, mas usa muito raciocínio aí, né? Vamos para a próxima? Essa é massa. Essa é legal. No circuito a seguir, a potência dissipada pelo resistor de 10 ohms. Então vamos lá. Resistor, quanto ao valor do resistor? Deixa eu pôr de vermelho. O resistor de 10 ohms dissipa uma potência de quanto? Uma potência de 90 watts. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, por conclusão, a corrente ao quadrado é a potência, que é 90, dividido pela resistência 10. Simplificando, concluo que meu I é igual a quanto? 3 amperes. Então, eu já sei que a corrente que passa aqui, nesse resistor, é 3 amperes. Pessoal, olha como é fácil essa questão, se a gente parar e pensar. Se eu chegar aqui e definir que aqui é a DDP de A até B, tudo bem? Que é como? Quanto é essa DDP de A até B? A DDP de A até B é a resistência vezes a corrente. Quem é a nossa resistência? 10 vezes a corrente 3, quer dizer que a DDP é quanto? 30 volts. Esse 30 volts, se a gente olhar como DDP de A até B, não é também aqui, ó, A e B? Quer dizer que esse gerador vale quanto? 30 volts. E que essa diferença potencial de A e B por aqui, do negativo e positivo, seria quem? DDP de A até B seria o gerador 2 menos a resistência interna, menos a resistência interna vezes I. Então, quem é a DDP de A até B? 30. Quem é o E2? 10. Quem é a resistência interna? 5 vezes I. Conclusão, 5I é igual a 20. I é igual a 4 amperes. O I que eu achei aí, 4 amperes. Ok? Mas qual é a pergunta? Invertendo-se a polaridade do gerador Φ em 10, a potência dissipada no resistor de 5 ohms será... Pessoal, se eu inverter o sentido aqui, vai mudar o valor da corrente? Não. A corrente vai ser a mesma. Então, quem é a potência? A potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, nossa potência é igual. De novo, se eu inverter o sentido, a polaridade do gerador, do receptor, ela não altera a corrente, ela vai alterar o sentido da corrente, mas o valor é o mesmo. Então a corrente que vai passar pelos 5 ohms, né, vai ser a mesma que já passa, 4 ao quadrado. Isso vai dar quanto? 5 vezes 16, 4 ao quadrado, 16. Isso aqui vai dar quanto? 5 vezes 6, 30, foram 3, 5 mais 3, 80, o quê? Watts. Olha aí. Bem interessante, letra A. Então, mais 5 questõezinhas resolvidas. Galera que tiver em dúvida, nos procure pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, que nós estamos aí para tirar qualquer dúvida. Valeu demais, valeu muito. Mais uma aulinha e tchau!